E bem-vindos de volta, professoras e professores. Tudo bem com vocês? Preparados aí para mais algumas questões da FGV? Então, antes da gente começar a falar sobre questões de FGV, eu queria perguntar para vocês por que a gente resolve questões da banca, tá? Então, por que eu vou resolver questões de banca da FGV? Então, a FGV, ela vai ser a banca do município de São Paulo e também do concurso do Amapá. Tá? A gente resolve questão de banca porque a gente quer saber o perfil da banca. Como que ela está cobrando aquele assunto? Então, como que ela está cobrando o ECA, né? Que vai ser o tema de hoje. Estatuto da Criança e do Adolescente na FGV. Como que ela cobra? Então eu fui lá, resolvi várias questões, na verdade, né? De 2021, 2020 e algumas de 2020, de 2019 e tentei traçar um perfil de banca aqui que eu trouxe para vocês. Porém, significa que sempre a banca vai cobrar desse jeito? Não, tá? Eu estou colocando aqui as preferências dela, tá? Então, você vai ver aí que tem umas questões meio loucas aí no meio, mas a maioria segue um padrão. Então, esse padrão eu vou explicar para vocês lá no final. Então, depois das questões, veja o finalzinho. Então, não esquece de ver o final. Tá joia? Então, me apresentando agora, né? Meu nome é Roberto Desan, esse é o canal Pedagogia Fundamental, e aqui eu ajudo vocês a chegar um pouco mais próximo aí do cargo efetivo na área da educação. Ok? Vamos começar? Primeira questãozinha da FGV, conteúdo do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Então, concursos recentes, tá, gente? Então, 2021, aí o concurso de Paulinha, que é um concurso topíssimo aqui do estado de São Paulo, que paga super bem, hein? Então, quem tá no estado de São Paulo, aproveita a Paulinha. Vamos lá. Então, Prefeitura de Paulínia 2021, FGV. Um professor percebe que seu aluno continua sendo vítima de violência física, apesar de a direção da escola já ter se reunido com a família e esgotado todas as possibilidades de intervenção direta. Tá. Considerando a gravidade da situação, a escola deve acionar o, tá tendo aí, tá tentando intervenção, né? Quem que a escola deve acionar? Quem que é, gente? Ah, o conselho tutelar, tá? Não é Ministério Público, não é Defensoria, não é, é o conselho tutelar. E aqui eu já trago uma visão aí da banca, uma preferência da banca. Banca FGV adora conselho tutelar, tá? Vou mostrar aqui os artigos para você. Então, ela adora. Então, para começar, você já tem que saber conselho tutelar. As atribuições, tá? Principalmente as atribuições. Tá? E principalmente essa parte aqui de que a criança está sofrendo alguma coisa, você tem que comunicar quem? Conselho tutelar. Beleza? Vamos ver. Ó, artigo 56 e artigo 13. Ela tem uma fixação por esses artigos. Tá? Caiu bastante aí nesses anos. Então, artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Então, a escola tem que tentar fazer alguma coisa antes. Elevados índices de repetência. Bem, as três coisas. Além disso, o artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, sem prejuízo de outras coisas. Um crime vai ter que ser comunicado também. Entendeu? Então, o Conselho Tutelar é o mínimo que tem que fazer. Tá? É isso. Continuando, então. Outra questão. No mesmo ano que cobra quase a mesma coisa. Olha lá. 2021 TJRO Pedagogo. Helena, diretora de uma escola municipal, é avisada por uma professora que a aluna A apresenta marcas de castigo físico e maus tratos. Não sabendo como proceder, procura a pedagoga do núcleo psicossocial da vara de execução de penas e medidas alternativas, PEPEMA, indagando a qual órgão deverá comunicar o caso. Com base no ECA, a pedagoga responde corretamente que,
sem prejuízo de outras providências legais, olha lá, sem prejuízo. Artigo 13. De outras providências legais, a comunicação deverá ser feita ao seguinte órgão. Qual órgão, gente? É a vara da infância? É a delegacia? É a associação de moradores? É o conselho tutelar? É o conselho tutelar. Vai? Não significa, por exemplo, que ele não vai comunicar à Secretaria Municipal de Educação? Vai, ué. Não significa, por exemplo, que ele não pode comunicar à delegacia. Está falando que é o mínimo. Tem que comunicar ao conselho tutelar lá, sem prejuízo de outras providências legais. Tá? Vamos continuar? 2021, pedagogo. Na lista judiciária, nessa mesma prova. Mário procura a pedagoga da comarca de Cerejeiras para apresentar a proposta de implantação no município de uma semana municipal de prevenção de gravidez na adolescência. Olha aqui. Essa já é aquela questão doida. Falei para vocês. A pedagoga afirma que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma semana nacional sobre o tema já existe e sugere alinhar a semana municipal com a nacional, né? Fazendo a mesma semana. Mário aceita a sugestão e implanta a semana municipal na mesma data da semana nacional. Sendo assim, a semana ocorrerá. Alternativas. Então, ele está perguntando aqui, ó. Quando ocorre essa semana municipal de prevenção de gravidez na adolescência? Gente, você sabia que existe no ECA a semana de prevenção de gravidez na adolescência? Sabia disso? Né? Então, ó, é uma questão que cobra alguma coisa que é fora da curva. Mas pode ocorrer. Geralmente, eu nunca vi cobrar isso antes, né? Então, pode ocorrer. Tá joia? Então, eu vou dar para vocês um norte, mas outras coisas devem ser estudadas também. Então, o mínimo, a gente vai discutir lá no final dessa aula, desse vídeo, né? Vai discutir assim, não posso ir para a prova sem. Vou mostrar para vocês. Outras coisas podem cair? Podem cair, né? Podem sim. Mas a banca está direcionando. Por exemplo, o artigo 13, lá, atribuições do conselho, né? Atribuições lá do conselho tutelar. Você não pode ir para a prova sem, porque ela cobrou um monte de questão. Ela está falando, ó, eu gosto disso, gente. Gosto disso, vai lá e estuda isso. Mas ela não está falando assim, ó, não gosto de nada mais do que isso, porque aí ela coloca uma questão de semana aqui. Entendeu? Vamos lá então. Então, se você der uma olhadinha lá no ECA, você vai perceber que a semana ocorrerá anualmente na semana que incluir o 1º de fevereiro. Então, anualmente vai ser uma vez por ano lá. Opa, não estava aparecendo. Lá, agora apareceu. Então, anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro. Gente, lembra do carnaval, né? Então, tá ali, então dá uma lembrada aí no carnaval, porque você tem que prevenir ali antes do carnaval, né? Pra ter consciência. A gente tem várias campanhas, né, de prevenção de gravidez perto do carnaval. Bom, então lembra do carnaval. Tá ligado com o carnaval? Não tá ligado com o carnaval, tá? Não tem nada a ver com o carnaval. Porém, você pode fazer essa associação aí, né? Ó, é perto do carnaval, então tem que ter uma prevenção aí. Beleza? Vamos lá. Ó, artigo 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A semana a ser realizada anualmente, uma vez por ano, na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Né? Tá falando alguma coisa de carnaval aí? Não. Eu só falei de carnaval para você ter uma noção aí. Né? Para você ligar uma coisa com a outra. Né? O carnaval, prevenção de gravidez. Beleza? Vamos. Próxima questão. 2021 ainda. Maria é convidada para ministrar uma palestra no curso para conselheiros eleitorais eleitos no município de Vila de Vilhena. De novo, conselho eleitoral do município de Vilhena. Tá. A palestra abordará atribuições do conselho tutelar. Conselho tutelar de novo. Ama, então. É ama em conselho tutelar.
previstas no ECA. Uma das atribuições do Conselho Tutelar que deverá ser informada por Maria é. Então, está perguntando qual atribuição que o Conselho Tutelar tem. Tem lá um artigo falando das atribuições. Vamos lá. Alternativas. Aplicar medida socioeducativa para adolescentes. Gente, é o Conselho Tutelar que manda o adolescente para a Fundação Casa ou, sabe, para um retiro? Não. Tem que passar por via judicial. Não tem nada a ver isso daí, hein? B. Encaminhar à autoridade política os casos de sua competência. Gente, autoridade política. Então, chega o adolescente lá no Conselho Tutelar, ele vai encaminhar para um vereador resolver a coisa? O prefeito resolver a coisa? Não, né? Também não tem nada a ver. C. Organizar o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Essa daí, se você não tivesse lido nada, talvez você tava com dúvida nessa. Então, tudo bem. Dá para ficar com dúvida nessa. Vamos lá. D. Assessorar o Poder Legislativo local na elaboração da proposta orçamentária para programas de atendimento dos direitos das crianças e adolescentes. E. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra direitos das crianças e do adolescente. Então, é essa daí, tá? E. Tem que encaminhar ao Ministério Público alguma coisa que seja uma infração, seja ela administrativa ou penal. Tá? Vamos ler então? Então, ó, eu trouxe aqui atribuições que têm relação com o Ministério Público. Você vai lá no artigo 136, você vai ver as outras atribuições também. Então, se ele cobrou uma, pode ser que esteja outras também, né? Então, eu tenho encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. O que mais que eu tenho? Eu tenho representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Então, aqui é para suspender o poder familiar, ok? O que mais que eu tenho? Então, eu tenho, se no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar. Ó, então, são infrações, principalmente infrações e coisas que envolvem perda ou suspensão do poder familiar. Então, ó, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção da promoção social da família. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, essas são as revisões das decisões do Conselho Tutelar. Beleza? Então, ó, deu para perceber aí que a FGV tem um negócio com o Conselho Tutelar, hein? Tá? Então, a gente viu aí uma questão que foge desse princípio. Tá? Vamos lá. Continuando. 2019 agora. Prova de 2019. Angra dos Reis. A professora do terceiro ano do ensino fundamental observou que a aluna apresentava sinais de maus tratos. Aí, de novo, gente, ó. E que a criança relatou a ocorrência de agressão verbal e física em ambiente familiar. Diante dessa situação, a escola convocou uma reunião com os pais responsáveis legais pela aluna para tratar do assunto privadamente. Então, a escola ficou sabendo aí dos maus tratos, a aluna falou que estava sendo maltratada e resolveram fazer uma reunião com os pais. Olha a alternativa. Olha a questão. Ó. Essa conduta foi inadequada. Por quê? Então, a FGV já fala que é inadequado. Você não deve fazer uma reunião com o pai. Você deve fazer o quê? O que é? Hein? Conselho tutelar. Né? Então, ó, os valores educacionais e os métodos disciplinares de cada família são assunto de foro privado? Nada a ver. Nada a ver. A suspeita de tratamento cruel e de maus tratos deve ser encaminhada ao Conselho Tutelar? É isso mesmo, né? Já tinha que ser encaminhado.
A família da aluna ficou constrangida, que dificultou o diálogo entre a escola e a família? Não. O aluno deveria resolver seus conflitos sem interferência da professora? Também não. A criança não deveria recorrer à professora? Também não, tadinha, né? Né? Ah, artigo 13 de novo. Continuando então. Então aqui, lá em 2019, ela já mudou um pouco de jeito, tá? Então, ó, 2020, eu nem trouxe a questão de 2020, que ela cobrou praticamente só conselho tutelar. Só conselho tutelar, tá? Agora, 2019, ela cobrou um pouco sobre direitos também. Então, vamos dar uma olhada? Ó, a respeito dos direitos que o Estado deve assegurar à criança e ao adolescente. Assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Gente, ó, nessa questão, embora ela seja de ECA, você tiver umas noções aí de LDB, de outras noções, você conseguiria resolver, beleza? Então, essa é uma questão que dá para você resolver assim no contexto, se você tiver outros conhecimentos, não só de ECA, tá? Mas perfeito se você tivesse lido ECA. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então vai ser gratuito até para as pessoas que não foram na escola. Então a pessoa desistiu lá do ensino fundamental, aí ela tem lá 30 anos, ela vai ter direito a um ensino gratuito de novo? Vai, vai mesmo. Verdadeiro. Acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência durante a educação básica? Verdadeiro. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade? Se você soubesse a idade certa para a educação infantil, de 0 a 5 anos, você saberia que essa é certa também, verdadeiro. Então, vou procurar uma que esteja verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Tá? Alternativa B. Aí eu trouxe para vocês os artigos. Vamos ler. Ó, artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 54, que é o dever do Estado. Dever do Estado com a criança e adolescente. Lá, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Atendimento em creche para escolas, crianças de 0 a 5 anos de idade. Certo? Beleza? Vamos lá. Artigo 15. O artigo 15 da Lei 8.069 de 90, que é o nosso ECA, define a criança e o adolescente como? Gente, a gente tem definições de criança e adolescente, né? Lá no comecinho, tá? Que é importante ter. Porém, ele não pediu muito, tá? Não tem questão. Geralmente, quando a gente indica para a área educacional o estudo do ECA, a gente fala para estudar lá os primeiros artigos primeiro, né? E geralmente cai alguma coisa do que é a criança, do que é adolescente, mas a FGV não tem cobrado isso muito. Porém, eu vou falar para vocês lá no final para estudar isso, porque é o básico, tá? Mas essa outra definição aí de criança e adolescente, ele tirou lá do meio, lá do artigo 15. Vamos ver. O artigo 15 da lei, tá? Define criança e adolescente como objetos de tutela social e moral? Não, né? Não tem tutela. Seres portadores de direitos parciais? Parciais? Não. Pessoas em processo de desenvolvimento, é essa. Menores de idade com amplo direito à assistência. Não é como ele define, não. Indivíduos em condição infanto-juvenil, também não é isso, não. Vamos dar uma olhada no artigo 5º? Artigo 5º não, 15º, né? Artigo 15. A criança e adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis
humanos e sociais garantidos pela Constituição, né, na Constituição e nas leis. Então, não são direitos parciais, embora sejam crianças e adolescentes, não são de direitos parciais, não são direitos parciais, são direitos plenos, né? Direitos civis, direitos humanos. É lógico que alguns direitos eles não vão ter, né? Por exemplo, direito ao voto, não é, né? Mas eu não posso dizer que são direitos parciais. Ok? Vamos para mais uma. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu capítulo sobre o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade. Então, tá vendo? Então, ó, nesses anos aí, ela estava mais afetiva aos direitos. Direitos de liberdade da criança, tá bom? Tá? Então, são dois temas aí muito importantes para a FGV. Conselho tutelar e esse direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Tá? Vamos lá. Afirma que o direito ao respeito consiste. O que seria um direito ao respeito? Alternativas. Consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Parece que é. Proteção dos menores por serem indefesos, de fato, incapazes perante a lei. Não, nada a ver. No suporte moral e material aos jovens para a consolidação de sua futura autonomia. Não é isso que está escrito lá. No suprimento de carências e necessidades da criança e do adolescente, na preservação dos interesses da criança e do adolescente, segundo o discernimento da família e do Estado? Não. Alternativa A. Então, ó. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Tá vendo? Saber o artigo 17. Ó. Inviolabilidade da integridade física, então, psíquica e moral. Tá? E agora vamos para considerações finais. Vamos lá. Então, antes de eu falar de considerações finais, quero voltar a conversar com vocês. Então, a gente faz as questões de banca para a gente conhecer o perfil da banca. Então, eu mostrei aqui para vocês o que ela gosta. Ela gosta de conceito tutelar e ela gosta dessa parte de direitos. Direitos da criança, do adolescente, deveres do Estado também. Tá? E na parte do conceito tutelar, ela tem uma tara também pelo artigo 13, né? Que é você informar o conselho tutelar quando a criança está tendo algum um dano ali. Tudo bem? Então, vou mostrar aqui o que ela mais gosta de. Tá? Então, você começa o estudo por aqui. Quer dizer que você não vai estudar mais nada? Não, não quer dizer, hein, gente? Quer dizer que é o mínimo, você tem que chegar na prova com isso na cabeça. Porque pode cair uma questão lá de semana da prevenção da gravidez, tá? Que eu nem pus aqui nos artigos que você deve prestar atenção, porque é um ponto fora da curva. Né? Uma coisa que é diferente. Bem, então, ó, considerações finais, eu vou mostrar para vocês os artigos que são mais cobrados. Não significa que eles são os únicos cobrados. Mas outra coisa que eu quero falar. Geralmente, para a área da educação, não se cobra a parte penal, a parte de infração, entendeu? Então não fique muito bolado aí, muito preocupado com isso. Embora existem bancas pequenas que cobram, mas nunca vi a FGV cobrar isso na área da educação, tá? Vamos lá então, tem mais discussões. Vamos lá. Então, o que a banca gosta muito? Conselho tutelar, o artigo aí do 131 ao 144, eu leria bastante. Eu teria na ponta da língua o artigo 13. Eu teria na ponta da língua também o artigo do 15 ao 18b, que fala sobre o direito à liberdade, o respeito à dignidade, as disposições preliminares, que, embora a FGV não tenha cobrado ultimamente, mas ela é básica para você entender tudo. Tudo bem? E é pouquinho do artigo 1º ao artigo 6º, né? E o dever do Estado, que é o artigo 54. Ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu espero que eu tenha ajudado vocês também a entender um pouquinho a banca aí da FGV
E com isso, vocês vão estar assim, mais próximos do cargo efetivo de vocês. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.